Amém, igreja? Amém. Graça e paz. Espero que vocês estejam felizes. Quem não estiver feliz, tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz. Ou talvez não, né? Mas, amém. Gente, abra lá em Filipenses 3, para a gente ganhar tempo. Filipenses 3, a partir do 2, amém? Diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Versículo 4. Ainda que também podia ter confiança na carne, se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, da tribo de Israel, hebreu dos hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perca, por amor a Cristo. E, na verdade, também, por perda, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E se, achando nele, não tendo em mim justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação, algumas versões dizem, e a comunhão em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para avançar aquilo que eu também, ou melhor, aquilo para o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, temos este mesmo sentimento, e sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta voz. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, versículo 17, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam segundo o exemplo que tem em nós. Amém? Eu queria ler praticamente o capítulo inteiro de Filipenses 3 para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Vamos ler de novo o versículo 2, Filipenses 3, 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença neste lugar, Jesus. Se faça presente em nosso meio. Nós, Papai, ansiamos a Tua presença, Jesus. Nós não queremos, Jesus, somente buscar as Tuas mãos nessa noite, Jesus, mas nós queremos, Jesus, buscar o Teu coração, Jesus. Nós queremos buscar a boa, perfeita e agradável vontade que provém de Ti, Espírito Santo. Então nós clamamos essa noite por espírito de sabedoria, espírito de revelação, e sinta-se livre nesta noite. E venha fazer o teu querer em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero ser bem breve, bem direto, mas ao mesmo tempo muito profundo com vocês. Sabe, por muito tempo nós achamos que uma boa mensagem, ela está, sabe, inserida talvez na profundidade da revelação em que ela é pregada, ou talvez na exegese de quem está pregando, mas uma boa mensagem, uma grande mensagem, ela não está limitada nisso. Uma boa mensagem não é a melhor mensagem que você ouviu na sua vida, mas é a mensagem que você ouviu e que ela frutificou no seu coração.
Porque eu já ouvi grandes mensagens de 2 horas, de 3 horas, que eu chorei, que eu berrei, mas essa mesma mensagem não rendeu frutos no meu espírito. Mas eu já ouvi simples instruções dos meus pastores, como, por exemplo, filho, seja uma boa pessoa, tenha um bom caráter, seja irrepreensível, e isso mudou a minha mente. Então, eu espero que o teu coração nessa noite possa ser uma terra fértil, para que essa palavra venha render frutos, e para que, sabe, venha ser uma noite que vai marcar o teu coração. Amém? Amém. Sabe, na verdade, essa palavra tem muito tempo que ela vem sido criada em mim, e essa palavra, ela transformou um pouco a minha maneira de ver o reino de Deus. Porque nós estamos na geração do avivamento, nós estamos na geração, sabe, da cura, dos milagres, dos feitos, nós estamos na geração do avivamento, sabe? E muitos têm se falado sobre avivamento, muito tem se falado sobre igreja, muito tem se falado sobre Jesus, muito tem se cantado, que sabe eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado em Jesus. Mas sabe, nessa noite eu quero te fazer uma seguinte pergunta, e na verdade é uma lição de casa. Quem é Jesus em você? Sabe, que tipo de Jesus você tem construído em você? Que tipo de Cristo você tem edificado em você? Quem é Jesus em você? E sabe, eu não quero que você pense no Jesus ao qual nós pregamos aqui. Eu não quero que você pense no Jesus que o pastor Marcos vive. Eu não quero que você pense no Jesus que os pastores pregam. Eu quero que você pense no Jesus que você tem conhecido e construído dentro do teu coração. Quem é Jesus em você? Quem é o Cristo que você tem edificado nas tábuas do seu coração? Com isso, sabe, eu não quero somente que eu viva uma vida na qual eu venho para o culto e eu adoro a Deus aqui entre vocês, mas sabe, quando nós conhecemos Jesus, quando nós se relacionamos com Jesus, nós não só vamos ter a mentalidade que nós precisamos entrar no ministério, nós não somente vamos ter a mentalidade que nós precisamos vir para a igreja, mas nós vamos ter a mentalidade que nós precisamos se tornar um culto a Deus. Um culto a Deus. Relacionamento com Jesus, um culto a Deus. Que tipo de culto? Dominical? Não. O culto de sábado? Também não. O culto com a nossa vida. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, em Atos 17, 24, ele fala algo muito lindo. O Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, não habita em santuários construídos por mãos humanas, mas Ele escolheu o nosso coração para ser templo, refúgio e morada dEle. E a partir do momento que nós somos morada do Espírito Santo, nós se tornamos um culto a Deus. E as 4 paredes do templo se tornam as 4 paredes do nosso coração. E se você tem essa mentalidade, se você constrói esse tipo de Jesus dentro de você, sabe? Quando você encontrar alguém que está enfermo, você não vai levar essa pessoa para o culto da cura. Quando você encontrar alguém que está passando por opressão por causa de algum espírito maligno, você não vai levar essa pessoa no culto da libertação. Quando você encontrar alguém que está mal, quando você encontrar alguém que quer tirar a sua vida, você não vai ligar para os seus pastores. Você não vai levar ela, sabe, no retiro da igreja. Você não vai levar ela no culto das 9, embora tudo isso faça parte. Mas você vai falar, sabe, eu sou o culto a Deus. E através do Espírito Santo que está sobre mim, eu tenho toda a autoridade para te curar, para te libertar, para te transformar e para impor as mãos sobre você. Porque às vezes nós cantamos tanto sobre o reino de Deus, que deixa o reino descer, que deixa o céu descer, mas nós não entendemos que o reino de Deus já está dentro de nós. E, na verdade, nós não devemos cantar para que o reino desça, mas para que o reino saia para fora de nós. Porque se você ler as Escrituras, você vai ver que a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Toda a carne. E nós se tornamos, então, um culto a Deus. Um culto a Deus. E sabe por que muitas vezes isso já aconteceu comigo? Muitas vezes eu vim para a igreja e eu não senti nada. Muitas vezes já vim para a igreja e o louvor não ficou bom, a palavra não ficou bom, o apelo de quem estava pregando não foi tão bom assim.
E o Senhor ministrou no meu coração. Sabe, na verdade, não foi o culto que não foi bom. Na verdade, não foi o louvor que não foi bom. Na verdade, não foi o ministrador que não era ungido. Mas você veio sem fome e sede de mim. Você saiu da sua casa sem estar iniciando um culto a Deus. Porque, queridos, o culto não começa às 7h30. O culto de sábado não começa às 7h30 da noite. O culto de sábado começa sexta-feira, a partir do momento que acaba o culto. Sabe, o culto de sexta-feira que vem não vai começar quando se acaba o culto de sexta, mas o culto de sexta-feira que vem vai começar domingo às 9h30, quando se acaba um culto. Por quê? Porque a nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de tributo a Deus. E se nós não cultuamos a Deus com a vida, muito dificilmente nós vamos cultuar a Deus na igreja e no próximo. É por isso que quando eu olho para Adão, sabe, eu fico meio, cara, fissurado, porque se você ler Gênesis, você vai ver que Adão nunca adorou a Deus. Adão nunca adorou a Deus. Ou está escrito, e Adão tirou um tempo e foi cultuar a Deus. E Adão tirou o tempo e pediu uma música para o ministério de louvor no Éden. Não existe isso. Adão nunca cultuou a Deus, Adão nunca adorou a Deus, porque Adão era a própria adoração a Deus. Em tudo que Adão fazia, soava como adoração a Deus. Adão era a própria adoração a Deus. Por quê? Porque Adão conhecia a Deus. Adão conhecia Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Que tipo de Jesus vocês têm construído em vocês? Quem é Jesus para vocês? Será que você poderia me contar, em poucas palavras, sem citar uma canção, sem citar um versículo, quem é Jesus em você? Repita comigo, para vocês acordarem. Quem é Jesus em mim? Queridos, então o propósito de Jesus, quando Jesus veio à Terra, não foi somente nos salvar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele não salva você, porque Jesus, ele é a própria salvação. O caráter de Cristo, ele é salvífico. Assim como, sabe, Deus, ele não escolhe amar, porque Deus, ele é amor. Faz parte do caráter dele. Com isso, Jesus não veio à Terra somente para nos salvar, Jesus não veio à Terra somente para nos levar, sabe, para o reino dos céus. Mas Jesus veio à Terra para nos tornar um com Ele e dar a nós o mesmo nível de intimidade que Ele tem com Deus. Em João 17:21, a palavra diz que Jesus, ele nos torna um com o Pai, assim como ele é um com Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? A partir deste momento, eu dou a vocês o mesmo nível de intimidade que eu tenho com a Trindade. A partir deste momento, eu dou a vocês o mesmo nível de intimidade que eu tenho com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Porque Deus nos fez um. Deus nos fez um. E sabe qual é a nossa mentalidade? Ser salvo. Ser salvo. Mas o propósito de Jesus, eu acredito que não foi salvar ninguém. Porque se você ler as Escrituras, você vai ver que antes de Jesus já havia salvação. Vários homens foram salvos antes de Jesus. Enoque, Elias, Moisés. Foram homens que experimentaram a glória de Deus antes da graça de Cristo. Então, caibamos que Cristo não veio somente nos salvar. Cristo veio nos transformar. E nós não somos transformados por Jesus porque nós queremos apenas ser salvos. Então, sabe, a escolha, na verdade, ela sempre será nossa. Se você quer ser somente salvo, aleluia por isso. Mas Jesus não quer que você seja somente salvo. Jesus quer que você seja transformado, redimido, restituído à imagem de quem você era. Se Adão nunca tivesse pisado na bola. Então, nós podemos escolher essa noite. Ou você escolhe chegar no céu salvo, mas todo quebrado. Ou você escolhe chegar no céu salvo, mas sabe, chegar como um mendigo. Ou você escolhe chegar no céu salvo, mas semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus.
queridos, eu não quero chegar nos céus somente salvo, mas eu quero chegar nos céus tão parecido com Jesus, sabe? Que nós possamos ter essa mentalidade. Não queira ser somente salvo por Jesus, mas queira ser transformado por Jesus. Nós temos, sabe, um grande mau costume, eu falo gospel, não sei. Nós achamos que porque somos salvos, todas as áreas de nossas vidas foram curadas e salvas também. Por exemplo, quando nós somos salvos por Jesus, o Espírito Santo intercede por nós, e nosso espírito, então, herda o reino dos céus. Mas sabe, isso não quer dizer que o teu caráter foi transformado. Isso não quer dizer que as tuas emoções foram curadas. Isso não quer dizer, sabe, que a tua alma está tratada. Ser salvo é uma coisa, ser transformado é outra coisa completamente diferente. E qual é o papel de Jesus na história? Nos redimir, nos transformar, nos tornar uma nova pessoa. E é por isso que às vezes quebramos tanto a cabeça na igreja. Porque somos salvos, mas não somos transformados em Jesus. Não somos redimidos em Jesus. E quantos querem ser redimidos em Jesus? Amém? Queridos, para que nós possamos ser transformados por Jesus, nós precisamos ter Jesus como um amigo. Como um amigo. Repita comigo, como um amigo. Mas sabe, muitas vezes nós não temos Jesus como um amigo. Nós temos Jesus como um advogado. E quando nós temos Jesus como um advogado, nós sempre vamos clamar por Jesus quando nós cairmos no chão. Nós sempre vamos buscar a Jesus quando nós não estivermos bem. Nós sempre vamos, sabe, buscar a presença de Jesus naquele dia mau. Nós sempre vamos clamar pela presença de Jesus naquele pecado que sempre nos arrasta. Por quê? Porque Jesus é um advogado para você. E muitas vezes eu tratei Jesus apenas como um advogado. Muitas vezes eu tratei Jesus apenas como aquele cara que joga a boia para mim quando eu estou me afogando. Mas Jesus não quer ser apenas seu advogado. Jesus ele quer se tornar seu amigo. Jesus ele quer ser um com você. Um com você. Mas pastor, eu venho na igreja, afinal de contas Jesus está na igreja. Mas eu vou na célula, afinal de contas Jesus está na célula. Mas sabe, mas eu adoro a Jesus, afinal de contas Deus habita no meio dos louvores. Mas sabe, Deus realmente ele está em todo lugar, porque o caráter de Deus, nós sabemos. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todo lugar, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas sabe, não é porque Deus está em todo lugar que Deus é adorado em todo lugar. Vocês lembram em Lucas 23, quando a palavra narra sobre os discípulos que estavam voltando o caminho de Emaús, a palavra diz que Jesus conversou com os discípulos. Jesus conversou com os discípulos. E a palavra diz que os discípulos não reconheceram o corpo de Cristo. E eles só reconheceram o corpo de Cristo quando eles partiram sobre uma mesa e quando eles partiram do pão. Aí sim houve reconhecimento do corpo de Cristo. E a palavra diz que as escamas dos olhos deles se caíram. Por quê? Porque eles entenderam como discernir o corpo de Cristo. Então não é porque nós estamos aqui que Jesus sim está aqui, mas isso não significa que você está sendo um com Ele. Para isso nós precisamos ter Jesus, não somente como o Cristo que vai nos salvar, não somente como o Cristo que vai nos curar, mas como o Cristo que vai nos transformar, nos restituir e nos tornar um com Ele. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Amém? E por que Jesus não quer que nós tenhamos Ele somente como um advogado? Porque, queridos, se nós temos Jesus somente como um advogado, nós estamos dizendo que nós só vamos clamar por Ele enquanto nós estivermos no pecado. E sabe,
O pecado, o pecado para o cristão, ele não é uma proposta. O pecado para o cristão, ele é uma condição. É por isso que em 1 João 2, sabe? João diz assim: caro filhinho, se vocês pecarem, vocês terão um bom advogado para interceder pelos seus pecados. Mas a palavra diz: se vocês pecarem, e não quando vocês pecarem. Ou seja, Jesus não te convida, sabe, para ser um tipo de pessoa que sempre vai clamar por Ele quando você estiver pecando, mas para você ser uma pessoa transformada nele, redimida nele, restituída nele, a ponto de você não ser aquele cara que sempre vai clamar, mas aquele cara que vai ser a resposta ao mundo, a resposta às pessoas. Mas para isso também nós sempre dizemos que nós devemos correr para a cruz, que nós devemos morrer na cruz. Mas sabe, Jesus, ele morreu na cruz, mas a palavra diz que Jesus também, ele ressuscitou na cruz. E às vezes nós não somos a resposta ao mundo, porque nós morremos na cruz, nós morremos para os nossos pecados, nós morremos para as nossas vontades, nós morremos para, sabe, a velha vida, mas nós não ressuscitamos para a nova vida. Então, querido, se você está na igreja há mais de 3 anos e você morreu para o mundo, você morreu para o pecado, mas você não ressuscitou para a vida que está em Cristo Jesus, você vive uma vida de ativismo. Uma vida de ativismo. Porque às vezes nós temos a mentalidade que ser santo é somente parar de pecar, ou seja, ser santo é largar obras, é largar feitos, é largar vícios, é largar desejos. E, na verdade, tudo isso faz parte, sim, do crescimento do caráter de Cristo em nós. Mas sabe, ser santo não é somente você parar de pecar, mas ser santo é você começar a fazer, começar a se tornar tudo que Jesus foi. Porque eu conheço gente que não tem o Espírito Santo, que não aceitou Jesus, que não é uma nova criatura, que está se guardando para casar virgem, que não fuma, que não bebe, que não se prostitui. Porque, queridos, você pode parar de fumar numa clínica de reabilitação. Você pode parar de beber numa clínica de dependentes químicos. Mas isso não é santidade. Santidade é Cristo habitando em nós, o Espírito Santo transformando quem somos, o nosso caráter sendo transformado no caráter de Cristo, a nossa mente sendo transformada na mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Isso é ser santo. É por isso que em Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo diz algo muito lindo, que isso me fez, sabe, chegar às lágrimas hoje à tarde no meu quarto. Nós somos a nova circuncisão. Quem lembra disso? Filipenses 3:2, nós somos a nova circuncisão. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Judeus, vocês não são santos porque vocês são circuncidados, porque a circuncisão, ela é uma obra do homem. Vocês são santos porque o Espírito Santo habita em vocês. Ou seja, a santidade não é fruto de esforço humano. A santidade, ela é fruto do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, nós sabemos que ali é liberdade. Então você não vai largar de pecar, sabe? Porque você tem medo de ir para o inferno. Você não vai parar de pecar porque você tem medo da repreensão dos seus pastores. Você vai parar de pecar porque Cristo habita em você. E Cristo transforma você. Porque, queridos, é por isso que no Salmo 51 é o Salmos que eu mais amo na Bíblia. Eu sempre falo que Davi, ele entendeu a graça lá no tempo da lei. Vocês já pararam para pensar nisso? Davi, ele entendeu a graça lá no Antigo Testamento. Davi diz assim: porque eu sei que o Deus eterno não se agrada daquilo que as minhas mãos podem fazer, mas o Deus eterno, ele se agrada de um coração contrito e quebrantado perante Ele. E um coração contrito e quebrantado perante Deus, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Deus não rejeita. E é por isso que este homem foi segundo o coração de Deus. É por isso que um homem que tinha sangue sobre as suas mãos era segundo o coração de Deus. Era por isso que esse homem que tinha a família tão conturbada, que tinha casos de incesta em sua família, este homem que foi um estrupador, este homem que foi um assassino, é por isso que esse homem era segundo o coração de Deus. Porque ele entendeu como tocar o coração de Deus. E como se toca o coração de Deus, não com as nossas mãos, mas com o nosso coração. Bem provavelmente, se Davi fosse pastor dessa igreja, você não congregaria aqui hoje.
porque você iria olhar para as mãos de Davi. E se você olhasse para as mãos de Davi, com certeza você iria ver muitas coisas que fizesse você não congregar aqui. Mas se você olhasse para o coração de Davi, você veria o Espírito de Deus lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E Davi entendeu. Ele entendeu. Eu tiro o chapéu para Davi. Porque nós, na graça, com o Espírito Santo habitando em nós, com líderes, pastores, mestres e YouTube, não entendemos o mecanismo para agradar o coração de Deus. E Davi entendeu. Então, sabe, quem é o Cristo que você tem edificado? Quem é o Cristo que você tem conhecido? Quem é Jesus em você? Quem é Jesus para você? Que nós possamos ter algo em mente. Algo em mente. Quando o Espírito Santo, ou melhor, quando Deus olha para a terra, Deus sempre vai procurar a batida de um coração. Que coração é esse? Um coração contrito e quebrantado. Um coração em reverência, temor e tremor perante Deus. Deus não vai procurar obras quando Ele ora para a terra. É por isso que quando Jesus aparece pela primeira vez ressurreto, não sei se você já percebeu isso na Bíblia, Jesus não aparece para o apóstolo João, Jesus não aparece para o apóstolo Pedro, Jesus não aparece pela primeira vez para nenhum dos apóstolos. Muito menos para Pedro, porque Pedro, nós sabemos que Pedro, ele era muito bom com as mãos. Pedro, ele era o cara que sempre estava à frente de tudo. Sem Jesus falar, Pedro fazia. Pedro andou sobre as águas. Eu acho lindo isso. Mas sabe, quando Jesus morre, cada discípulo pega um beco, mas a palavra diz que havia uma mulher que ela ainda tinha fome e sede de Jesus. Ela tinha tanta fome e sede de Jesus que ela foi procurar Jesus. O coração dela procurou Jesus, o coração dela buscou Jesus, sabe? Maria não queria fazer nada sem a presença de Jesus, Maria não queria vir ao culto sem Jesus, Maria não queria, sabe, adorar a Deus no próximo sem Jesus. E com certeza Maria sabia expulsar demônios, porque ela esteve com os 12. Com certeza Maria sabia curar enfermos, porque ela esteve com os 12. Mas a palavra diz que ela não quis fazer nada sem Jesus. Ela procurou Jesus. E a primeira vez que Jesus aparece ressurreto para uma pessoa foi para ela. Por quê? Porque o coração dela estava gritando pela presença de Jesus. Gritando pela presença de Jesus. Maria, bem provavelmente, conheceu Jesus melhor do que algum dos apóstolos. Isso é intimidade. Isso é ser um com Jesus. Isso é ter Jesus como um amigo e não como um advogado. Sabe o que eu penso? Sabe o que faz Jesus, cara, sair do trono dele, rasgar o céu e vir olhar para a terra? Não é quando ele escuta uma multidão pedindo pão, mas é quando ele vê homens gritando por Filipenses 3:10, prossigam em conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, com a comunhão dos seus sofrimentos. Eu acho que quando Jesus olha para a terra e vê homens que já morreram para si mesmo, homens que não somente largaram o pecado, mas largaram coisas que poderiam fazer, mas por amor ao reino se absteram dessas coisas. Eu acho que isso, sabe, eu acho que é como Noé. A palavra diz em Gênesis que Deus encontrou graça nos olhos de Noé. Deus não destruiu a terra porque Ele encontrou graça nos olhos de Noé. Graça nos olhos de Noé. Será que Jesus encontra graça nos nossos olhos? Será que Jesus encontra graça nos nossos olhos? Será que o Espírito Santo encontra fogo em nossos corações? E eu pergunto mais uma vez, e eu quero que isso martele o seu coração durante esse mês inteiro. Quem tem sido Jesus para você? Quem é o Cristo que você pode ser sincero em dizer que você conhece? E por você conhecer esse Cristo, você
está apresentando Ele às pessoas. Sabe por que muitas vezes pregamos, fazemos, evangelizamos e não vemos resultado? Porque as pessoas não veem em nós aquilo que há em Jesus. Queridos, o mundo, ele não quer ouvir o nosso discurso como cristão. O mundo quer ver Jesus em nós. Jesus em nós. É por isso que Francisco de Assis diz algo muito lindo. Pregue o evangelho e se possível, você use palavras. Por quê? Porque quando nós vivemos na plenitude do reino de Deus, nós vamos economizar muitas palavras ao falar dele, porque você vai ter experiências do tipo assim, cara, você é cristão. Você é cristão porque, sabe, o teu sorriso me traz paz. A tua presença me traz esperança. Sabe, o teu caráter me lembra muito um caráter de uma pessoa que é cristã. Sabe, eu te roubei, mas você não me roubou. Eu te feri, mas você não me feriu. Ao contrário, me estendeu as mãos. Isso é Cristo em nós. A esperança da glória. Quem crê nisso? Amém? Queridos, para começar a terminar, eu amo a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, 18, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito lindo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, 18, que nós refletimos a glória de Jesus. Refletimos a glória de Jesus. E quando nós refletimos a glória de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, olha que interessante, você não vai ser transformado de glória em glória quando você retém a graça de Jesus. Você é transformado de glória em glória quando você reflete a graça de Jesus. Refletimos como um espelho, a glória de Jesus. E quando nós refletimos como um espelho a glória de Jesus ao mundo, aí sim nós somos transformados. Então sabe por que às vezes nós não somos transformados? Porque nós não refletimos aquilo que recebemos. Nós retemos aquilo que recebemos. E é por isso que nós curamos, profetizamos, mas não somos transformados. Ganhamos o mundo, mas perdemos a nossa alma. Tudo porque não entendemos quem é Jesus em nós. Não entendemos quem Jesus é. Nós conhecemos o Jesus dos quatro evangelhos. Nós conhecemos o Jesus dos pastores, o Jesus das canções, mas não o Jesus que é vivo e que habita em nós. Queridos, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Por que você ainda busca Jesus? Por que você ainda vem ao culto? Por que você se santifica? Por que você deixou o pecado? Sabe qual é a nossa mentalidade muitas das vezes? Sabe, eu não quero aqui criar nenhuma doutrina, não há nada de errado. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja porque realmente não estão bem. As pessoas vêm à igreja porque estão precisando de um toque de Deus, uma libertação de Deus, uma cura de Deus. Mas sabe, nós fazemos disso um fim, na verdade isso deveria ser um meio. Por que você busca a Deus? Sabe, às vezes nós buscamos a Deus porque temos medo de ir para o inferno. Às vezes nós buscamos a Deus porque temos medo de queimar para o resto das nossas vidas. Nós buscamos a Deus porque temos medo do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, o inferno não é onde o diabo está. O inferno é onde Deus não está. Vou repetir, o inferno não é onde o diabo está. O inferno é onde Deus não está. E se Deus não está, se o Espírito Santo não está, se Jesus ainda não governa alguma área da sua vida, esse lugar é um inferno. E é por isso que você flui tanto em algumas áreas e ao mesmo tempo em outras áreas você dorme. Por quê? Porque você
não entendeu que Jesus quer ser um com você. Um com você. E queridos, ser um com Deus é um preço muito alto a se pagar. Na graça, sim, na graça. No ministério da Nova Aliança, sim, no ministério da Nova Aliança. Porque sabe, às vezes nós queremos tanto a glória de Deus, cantamos tanto pela glória de Deus, almejamos tanto a glória de Deus, mas sabe, nós não estamos dispostos a sofrer pelo evangelho do mesmo Deus. Às vezes nós lemos, e é tão lindo a descrição do apóstolo João, vendo Jesus glorioso. E eu vi aquele cujos olhos eram como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, a voz era como a voz de muitas águas. É lindo isso. Mas qual foi o preço que o apóstolo João pagou para ter essa revelação? O apóstolo João foi definitivamente desconstruído aos olhos humanos. Desconstruído aos olhos humanos. Então, sabe, se nós não estamos dispostos, sabe, a entregar nossa vida, o nosso corpo, em sacrifício a Deus, nós não vamos ter revelação de quem Deus é. Nós seremos sempre a classe de pessoa de uma multidão. Jesus, eu quero pão. Jesus, eu quero ser tocado. Jesus, eu quero ser curado. E Jesus, realmente, Ele tem o pão. Mas, sabe, há uma grande diferença entre pão e pão dos céus. O pão dos céus não é para qualquer tipo de pessoa. Deus nunca irá fazer acepção de pessoas para a salvação. Mas para a comissão, Deus faz sim acepção de pessoas. E foi por isso que de uma multidão Ele escolheu 12, de 12 Ele escolheu 3, de 3, um somente ouviu o teu coração. E somente esse um que ouviu o coração de Jesus foi o único discípulo que foi capaz de ir até os pés da cruz com Jesus. Nós lemos o começo do Evangelho, nós lemos, sabe, Jesus ao redor de várias multidões, de 12 homens. Mas quando nós lemos o final do Evangelho, restou apenas um único homem. Um único homem. Que o Senhor contou graça nos seus olhos. Então, sabe, eu não quero trazer uma palavra que talvez você sairia feliz daqui com ela. Mas, na verdade, hoje eu quis ser bem proposital, eu queria confrontar você, nos confrontar. Quem é Jesus em nós? Será que se o seu Espírito Santo perguntasse quem é Jesus em você, você iria apresentar obras a Ele? Ou você iria apresentar o seu coração a Ele? Sabe, queridos, quando nós temos Jesus como um amigo, como um governador de nossas vidas, nós não seremos líderes cegos. E se você tem Jesus como um amigo, você sempre será antecipado. Sempre será antecipado. Porque se você tem Jesus como um advogado, sempre que você cair, você vai ter que clamar por Jesus. Sempre que você pecar, você vai ter que clamar por Jesus. Sempre que você estiver mal, você irá ter que clamar por Jesus. E Jesus, através da graça, mediante o Espírito Santo, Ele sim tem poder, Ele vai te curar, Ele vai te salvar. Mas sabe, eu vejo na Bíblia um novo nível de intimidade com Jesus. O autor de Hebreus fala que o ministério que estava oculto foi revelado aos homens. E este ministério produz um novo nível de intimidade com Jesus. Sabe que intimidade é essa? Quando eu olho que Pedro andou sobre as águas, e a palavra diz que Pedro afunda, a palavra não diz que Pedro precisou clamar por Jesus. A palavra diz que Jesus buscou a Pedro. Por quê? Porque Pedro era um com Jesus. Então, se você se tornar um com Jesus nessa noite, eu não estou falando somente para quem não conhece Jesus, principalmente para quem já está na igreja. Se você se tornar um com Jesus a partir de hoje, e não entregar somente as suas dores, nós temos o simples hábito de entregar a Jesus somente nossos problemas. Somente as nossas frustrações. Jesus, aqui estão os meus medos, aqui estão os meus traumas, cura, toma conta, amém, glória a Deus. Mas sabe o que Jesus busca? Jesus, aqui está o meu futuro, Jesus, aqui estão os meus sonhos, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Jesus, aqui está a minha alegria também, aqui estão os meus dias bons também. Jesus, aqui está a minha família também. Jesus, o que mais você quer de mim? É isso que Jesus busca em nós. Ser um com Ele. Ser um com Ele. Não entregue a Jesus somente os teus problemas, entregue a Jesus a tua vida, o teu caráter. Porque quando o assunto é avivamento, nós somos muito profundos. Porque avivamento é Deus derramando. Mas quando o assunto é caráter de Cristo, é você se matando. Queridos, a verdade é que quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós cumprimos os princípios dos céus, mais nós matamos Adão dentro de nós. É por isso que Deus, através da Bíblia, manda você orar. Deus, através da Bíblia, manda você jejuar. Deus, manda você ofertar, dizimar, primiciar, fazer todos os princípios que Ele ordena. Não é porque Deus precisa de algo. Você já parou para se perguntar por que Deus pede dinheiro, sendo que Ele é o autor do ouro e da prata? É porque quando nós se prostramos diante de Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós ofertamos a Deus, nós estamos matando Adão dentro de nós. E quando nós matamos Adão dentro de nós, o Espírito Santo é vivificado em nós. E as obras da carne são destruídas em nós. E as obras do Espírito, os frutos do Espírito começam a ser vivenciados em nós. Sabe como você vai vivenciar os frutos do Espírito? Não é parando de fazer os frutos da carne, mas é se tornar uma pessoa como Jesus. Você não vai largar os frutos da carne apenas parando de os praticar, mas é fazendo e se tornando uma pessoa como Jesus, praticando os frutos do Espírito Santo. Somente assim, nós seremos uma resposta para o mundo e não um problema do mundo. Mas para isso há um preço a ser pago. Há uma escolha a ser feita. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Isso aconteceu comigo. Você fazer em nome de Jesus, mas não ter Jesus. Não ter Jesus. E nós podemos fazer muitas coisas sem Jesus. Você que prega, você pode muito bem pregar sem Jesus. Você pode muito bem ministrar louvor sem Jesus. Mas a questão é, o Espírito Santo está reinando em você. O Espírito Santo está redimindo você. Você apenas é uma pessoa salva ou você é uma pessoa transformada em Deus. Queria que vocês se colocassem de pé, nós vamos estar orando. O louvor pode subir. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu queria que você começasse, a expressar a tua fome por Jesus. Que nessa noite, querido, você possa expressar aquilo que você busca de mudança em Jesus. Comece a buscar aquilo que você precisa entregar a Jesus. O ser um com Jesus, ele é um fundamento. Ser um com Jesus é um fundamento. Jesus só entendeu o que Deus estava fazendo porque ele era um com Deus. E é por isso que a palavra diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus orava. Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus jejuava. Jesus, mesmo tendo o caráter de Deus,
Ele fazia boas obras. Porque Jesus era um com Deus. Então, queridos, nessa noite eu quero convidar vocês a um novo nível de intimidade com Jesus. Não uma intimidade que somente nos salva, mas uma intimidade que nos transforma, uma intimidade que nos reforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conhecer você, Jesus. Nós queremos conhecer você, Espírito Santo. Espírito Santo, nós oramos pelo teu derramar neste lugar, Jesus. Espírito Santo, nós oramos pelo teu fluir neste lugar, Jesus. Espírito Santo, toca os nossos corações com fogo, Jesus. Toca os nossos corações com glória, Espírito Santo. Nós queremos ser um com você, Jesus. Ser um com você, Jesus. Espírito Santo, nós queremos ser teu amigo, Jesus. Em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor nem o amor se ganha. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer. Aleluia. Espírito Santo, nós queremos conhecer mais de você nessa noite, Jesus. Espírito Santo, nós queremos ser transformados em você nessa noite, E Jesus. ser achado nele, eu quero. Em nome de Jesus. Queridos, o louvor vai estar ministrando. Eu queria deixar aberto nessa noite.
Você que precisa conhecer um pouco mais Jesus. Você que precisa de um toque de Deus nessa noite. Você pode estar vindo para frente, nós vamos estar orando por você. Você que quer conhecer Jesus, você pode vir para frente. Nós vamos estar orando por você. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, meu amado, o meu amado, o meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. O amor que levanta o fraco, o amor que cura toda dor, o amor que lança fora o medo. O amor de Jesus, canta sobre esse amor. O amor que